Fala galera, saudações vascaínas, né? Eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza? Rapaziada, vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever, compartilhar, comentar esse vídeo aí, quero saber da sua opinião, é muito importante, né? Mas vamos aí direto ao ponto aí, que é o que interessa, que é o jogo de ontem, né? O Vasco eliminado do Campeonato Carioca, né? De uma forma até que todo mundo já meio que esperava, né? Mas a gente tem que fazer algumas ponderações, acho que é interessante eu estar falando para vocês aqui também, né? Vamos lá, começar a falar do jogo aqui rapidinho, para depois a gente estar no outro contexto. O Vasco perdeu o primeiro jogo por 1-0, né? Aquele gol do Bruno Henrique lá. E depois, ontem, começou até bem o jogo. Abriu o placar ali com o Nuno. E depois de ter aberto o placar, mais uma vez, a gente abaixou um pouco a guarda, né? Com isso, o Flamengo, um time com um elenco infinitamente melhor do que o nosso, né? Não digo nem infinitamente, assim, o modo de falar, né? Mas um elenco bem mais robusto, bem melhor que o nosso, com peças de reposições. Mas conseguiu se sobressair sobre o Vasco ali sem fazer muita força, né? Essa que é a verdade, né? E aí com isso tudo a gente acabou ali tomando 2 gols, né? Um impedimento, mas não cabe reclamar de arbitragem, apesar de ter impedido que o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, aquela cotovelada no João Vitor, mas não cabe reclamar de arbitragem por aqui mais, né? Pelo menos por enquanto, né? E com isso o Vasco se perdeu ali e acabou de uma certa forma não rendendo mais, né? O Vasco acabou sendo dominado, né? O Flamengo teve 58% de posse de bola no jogo, deu 18 chutes no gol, né? 7 em direção ao gol, na verdade, né? Chutes, né? E 7 em direção ao gol, e o Vasco somente 4 chutes no gol. Então é muito pouco, o Vasco cria muito pouco, o Vasco não consegue jogar futebol, né, nesses últimos anos aí, que tá deixando a gente maluco, né? Quem é fanático por Vasco, assim como eu, né, tá deixando a gente meio perturbado com isso aí, né? Mas enfim, a classificação do Flamengo era esperada, né? Eu particularmente achava que dava, sim, né? Se mantesse ali aquela pressão durante o tempo que faz, porque assim, pelo que eu tô vendo, cara, esse time do Flamengo, eu vou se engrossar um pouco mais o caldo, eles já começam a querer, né, não ter jogo mais, né? Essa que é a verdade. Só que eu acho que não tem elenco para isso. Aí acaba que não dá, né? A gente consegue fazer 10, 15, 20 minutos bem e depois decair. Daí é onde a técnica deles acaba sobressaindo e a gente acaba tomando os gols ali. Mas enfim, resultado meio que esperado, né? Não vamos mentir, né? Apesar da gente acreditar, a gente sabe que o elenco do Flamengo hoje é um pouco melhor, né? Bem melhor, na verdade. E o Vasco não tem o elenco ali poder estar batendo de frente. Com tudo isso, né? Foi o que eu falei aí em alguns grupos, né? Que eu participo do Vasco. A gente foi eliminado de um Carioca, gente. Então, assim, não estou menosprezando o Campeonato Carioca, mas a gente está vendo como é que é o Campeonato Carioca, né? Não tem nada assim de anormal, de arrancar os cabelos, né? Obviamente que o trabalho do Carille é bem questionável, né? Vou entrar nesse ponto daqui a pouco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente classificou para o Copa do Brasil de 2027, né? 26, quer dizer, e já classificou por conta dessa classificação para a semifinal. Perdemos na semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo, né? Que é um time um pouco melhor que o nosso, e isso a gente agora tem esses 20 dias para poder trabalhar. Fechando o parênteses do jogo, né? Eu acho que o Vasco tivesse colocado um pouco mais, tivesse com a sua preparação física em dia, eu acho que daria para poder fazer um pouco mais de frente com o Flamengo, porque não achei que o time foi tão mal, tá? Não achei que o time foi tão mal, principalmente ali os 15, 20 minutos no primeiro tempo onde a gente fez o gol. Mas eu acho que o Vasco cai de rendimento. Isso é muito sério, é muito complicado de se entender. Mas, no geral, tô puto pra caramba com a eliminação. Acho que dava pra gente ter chegado, sim, né? Pelo menos ter sido frente com o Flamengo aí em alguns quesitos, né? Mas bola pra frente,
né, que as coisas precisam acontecer no Vasco para que o Vasco melhore. Fechando parênteses do jogo, agora vamos para a parte, né, que eu quero falar para vocês. Vamos lá. Preparação física do Vasco. O Vasco não corre 2 tempos de jogo desde quando o Ramon Dias saiu. Se eu não me engano, o preparador físico do Ramon Dias no Vasco era o Diego Pereira. Ferreira, alguma coisa assim. Era Diego Pereira, eu acho. Desde que o Ramon Dias saiu do Vasco, o Vasco não corre mais 90 minutos. Isso já vem, há muito tempo. Se a gente tem uma preparação física melhor no dia de ontem, a gente conseguiria segurar pelo menos o resultado e tentar alguma coisa ali nos 15, 20 minutos finais. Mas nem isso a gente conseguiu. O time do Vasco não consegue jogar 90 minutos. O time do Vasco não consegue entregar 90 minutos. Isso que é loucura. Na verdade, acho que o único que consegue entrar 90 minutos com intensidade o tempo inteiro é o PH. De restante, a galera não consegue correr, né? É impressionante o que é feito no Vasco, que eu não consigo ver, que a galera não consegue andar, né? Não consegue manter ali um ritmo forte o tempo inteiro de jogo, né? Segundo quesito, a questão da técnica, da tática, eu acho que o Carille já pode querer começar a ser questionado mais profundamente, né? Já vi muito torcedor pegando no pé dele, com razão. Acho que o Carille é um cara que é totalmente retranqueiro, a gente sabe disso, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tinha um elenco mais robusto na mão como ele tem agora, né? Até onde eu sei, onde a gente conseguiu informação, o Carille vai se manter no Vasco e ele vai começar a ser avaliado por desempenho a partir de agora, dia 30 de março, contra o Santos. Então esse tempo de pré-temporada aí que a gente foi forçado a tirar, a gente vai precisar, porque o Copa do Brasil só lá para abril, né? E a Sul-Americana também é mais para lá. Então não tem muito o que fazer. Ver o que o Carille vai estar fazendo. A gente precisa urgentemente melhorar a nossa parte física para saber o que é, ou melhora a parte física ou ver quem está de sacanagem, né? É o que está acontecendo, porque se o salário tá em dia, se as coisas estão sendo cumpridas como a diretoria falou, por que os resultados não estão aparecendo? Aí já passa a ser, já tem que fazer uma cobrança em cima dos atletas que são os responsáveis pelos resultados diretos, né? Obviamente que tem muito dedo do Carille, ele precisa também ser cobrado, porém, acho que os atletas também passam por isso, né? Como vocês viram aí nas notícias, Paê e Maxime Domingues estavam ontem lá vendo o desfile das campeãs. E o Vasco perdeu o jogo de ontem, né? O Paê também, assim, até onde eu sei, não vai ficar, né? Nem que ele destrua todos os jogos que ele jogar daqui pra frente, ele arrebente. Eu acho que ele não fica, tá? Ele não fica, né? Maxime ainda tem essa dúvida se vai servir ou se não vai. Eu acho que ele deveria ter um pouco mais de oportunidade, mas isso é assunto para outra questão. A questão do Pedrinho e sua diretoria. Pedrinho, a torcida precisa te apoiar, óbvio, mas você também precisa entregar, tá? Precisa entregar muito ainda. A gente sabe que está no início de temporada, que o Campeonato Carioca foi encurtado, foi, né, puxado um pouco mais, a sua data um pouco mais para trás, vai começar mais cedo, não teve tempo de fazer uma pré-temporada decente, mas enfim, agora tem. Agora precisa se colocar em prática, precisa acertar nas contratações. O Vasco ainda precisa de reforços, tá? O Vasco ainda precisa de bons reforços para poder ajudar. Felipe Coutinho, que já chego nesse assunto também, precisa de reforços para poder ajudar não só o Felipe Coutinho, mas no geral, né? Política do Vasco, fervendo o tempo inteiro. O Vasco é o único clube no Brasil que não consegue ter uma união, justamente por conta de ego, por falta de humildade. Os políticos do Vasco precisam ter uma humildade e apoiar quem está na cadeira, que hoje é o Pedrinho. Já falei diversas vezes aqui, acho que eu não concordo com muita coisa que o Pedrinho faz. Por mim o Pedrinho não estava ali, mas é ele que está ali, então é ele que a gente tem que apoiar para que as coisas comecem a andar. Pedrinho já demonstrou muito que ama muito o Vasco, que está colocando seus bens à prova por conta disso. E a gente precisa estar apoiando o cara que está lá do lado do Vasco. Qualquer coisa que vier fora disso está errado. Vai complicar o Vasco. A gente está vendo muita gente dos conselhos saindo fora, coisa que é normal no Vasco, tá?
É normal. Quando a galera vê que a vaga pode ir pro brejo, o nego já começa a pular do barco. Isso é normal. Já fizeram isso com o Eurico, já fizeram isso com o Dinamite, já fizeram isso com o Campeão, agora estão fazendo isso com o Pedrinho, tá? Mas a torcida do Vasco precisa abraçar mais. A torcida do Vasco precisa... Ah, mas a torcida do Vasco faz tudo. Tá, mas a gente precisa ter o algo a mais ainda. Não tem como. Porque assim a gente vai piorar muito mais a situação do Vasco, tá? Eu acho que a gente tem tudo para poder melhorar nesse ano. A gente tem um elenco que não é ruim, que a gente sabe que dá para entregar. O treinador já começa a ser avaliado agora por outros quesitos. Eu acho que, na minha opinião, não vai dar muito certo, mas a gente torce para que sim, né? Porém, eu acho que a gente precisa ter em mente de que a torcida precisa ter um pouco mais de carinho para os nossos jogadores. Felipe Coutinho, principalmente. Ele já vem de sequências de lesões muito graves na carreira. Ontem, infelizmente, sofreu uma lesão na coxa que a gente não sabe ainda a magnitude que está ou não está. Mas um cara como o Felipe Coutinho, do tamanho do Felipe Coutinho, precisa... Ele escolheu voltar para casa para sentir o carinho da torcida, para se sentir amado e conseguir dar a volta por cima. E é isso que ele estava fazendo nos últimos jogos, só que a lesão atrapalha. Então a gente precisa ter um pouco mais de carinho com o Felipe Coutinho, tá, gente? A gente precisa ter esse tato. Por que isso? Cara, o Neymar voltou pro Santos. Ele não voltou pro Santos porque ele tinha outros propósitos. Ele poderia ter voltado para qualquer outro lugar. Mas ele preferiu voltar pro Santos para quê? Para sentir o carinho do torcedor, o amor do torcedor por ele, para ele se sentir à vontade, para que ele possa voltar a jogar futebol. E é o que está acontecendo hoje no Santos, né? Então acho que a gente deveria fazer o mesmo com o Felipe Coutinho aqui no Vasco. Ah, Diego, ele ganha milhões. Cara, não interessa. Ele tá lá. É ele que tá lá. É ele que representou o nosso nome lá fora. Eu acho que tá na hora da gente abraçar o Felipe Coutinho e levar ele até que ele consiga voltar a jogar um futebol mais vistoso, né? Contando que já fez isso contra o Nova Iguaçu, a gente deu uma melhoradinha. Ontem o clássico começou bem, até o momento que estava dentro do campo também estava bem ali, mantendo uma regularidade. Infelizmente sentiu e acabou fazendo a sua substituição. Mas enfim, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que o ano começou. A gente tem esses 20 dias de pré-temporada forçada aí por conta dessa eliminação. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos estar junto do Vasco. Eu acho que esse momento de reconstrução, né, de verdade agora, começando com o Pedrinho, assim, a gente acredita, né, precisa andar um pouco mais. E vai andar só com a gente do lado, não vai andar com outras pessoas do lado, tá? Eu sei que é difícil, que é complicado, que a gente já tá cansado, e eu também tô, mas a gente precisa que as coisas melhorem, e isso passa muito por nós, torcedores, também, né? Uma possível venda da SAF, né? Uma reconstrução que o Pedrinho tá fazendo, enfim. Por mim, estaria outro lá na cadeira, tá? Não estaria o Pedrinho, mas... eu gosto muito do Pedrinho, acho que ele precisa chamar a oposição dele, né, para jogar junto. Chega no Leve, conversa com o Leve, chama os caras, se une os caras e vamos andar junto, né? Mas enfim, eu acho que não só o Leve, Euriquinho também que conhece o Vasco, essa rapaziada que tá mais por dentro do Vasco e da política do Vasco, acho que a maneira de você unificar todo mundo é você chamar todo mundo para conversar e ter um diálogo ali para poder conseguir caminhar juntos. Eu acho que é bem por aí que a gente vai melhorar. Acho que não tem outro caminho. Outro caminho é só isso aí que a gente está vendo. Júlio Brandt pulando no barco, fulano de tal pulando no barco, todo mundo pulando no barco, abandonando, né, o Vasco aí. Mas enfim, vamos torcer para que tudo dê certo, que se encaminhe, né? A gente vai continuar aqui trazendo as notícias, vamos continuar trazendo as nossas opiniões e vamos torcer para que tudo dê certo aí. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Puto pra cacete ainda, né? Por conta dessa eliminação, mas bola pra frente, né? Vamos pensar em dias melhores, que as coisas começam a melhorar pro Vasco, se Deus quiser. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, compartilha, comenta. Tamo junto. Valeu. Vasco.